Olá pessoal, estava aqui revisando alguns sites nas minhas revisões dominicais matutinas e encontrei essa pergunta intrigante para algumas pessoas, mas que eu li a manchete e pensei, finalmente encontrei alguém que pensa parecido comigo nesse aspecto. Reserva de emergência é para todo mundo? Não, segundo este pensador financeiro. Então, a matéria do Seu Dinheiro, tá? O site seudinheiro.com, recomendo que você confira lá, a matéria é bem curtinha, certo? Aí ele cita primeiro o conceito da reserva de emergência, 6 anos de gastos cobertos e tal. Eles usam a palavra praticamente, porque o que muda é que alguns dizem que é 12 meses, né? Para a dedicação. Mas até aqui, ó, o norte-americano RJ Weiss e não indica fundo de segurança para todos. Fundador do site de finanças pessoais da Ways to Wealth, Caminhos para a Riqueza, né, o profissional de finanças acredita que separar recursos para emergência é perder dinheiro. No caso de quem ganha muito mais do que gasta por mês e se enquadra em uma situação muito específica. Mas eu diria mais, certo? Não é necessário ganhar muito mais, tá? Basta ser superavitário, tá? Esse conceito é muito importante, pessoal. E todo mundo que consegue fazer algum investimento com periodicidade, mensalmente, seja comprando um fundo imobiliário, seja comprando um título público, seja comprando ações, seja comprando uma criptomoeda, enfim, a modalidade você escolhe, quem consegue isso já é superavitário, certo? E não precisa ganhar muito mais do que gasta por mês. Basta ser superavitário, que o muito mais deixa que o tempo resolve, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: como nós dizíamos lá atrás, né, quando a Selic estava em 2%, e agora a situação continua praticamente a mesma, né, porque até pelo contrário, quando a Selic estava em 2, a inflação era 4, você perdia menos 2, né? Hoje a Selic ainda está em 7, né, mas vai ser reajustada, e a inflação está em 10, 11, você está até perdendo mais, né, para a inflação. Então nós dizíamos aqui no canal, e muito antes disso também, né, de você ter uma reserva dinâmica avançada para não perder tempo e dinheiro em coisas como o Tesouro Selic ou qualquer investimento atrelado a 100% do CDI, que não vai cobrir nem a inflação, né? Então assim, qual seria a fórmula no Tesouro? A gente já falou isso muitas vezes, tá? Que é o seguinte, você tem que ter pelo menos um Tesouro IPCA curto por 3 anos. Pelo menos 3 anos. Por que esse número mágico? Porque em 3 anos, tendo um IPCA curto de 3 anos, por 3 anos, dentro da sua carteira, esse é o ponto. Você tem que segurar o investimento por no mínimo 3 anos. Você vai perceber que o índice de ganho em 3 anos, não importa o que acontecer com a marcação a mercado, praticamente se aproxima muito de 100% de você estar com algum ganho no final de 3 anos, pegando investimentos aleatórios, por exemplo, no Tesouro IPCA 24, quando ele estava em vigência, e hoje em dia no IPCA 26. Quem acompanha aqui o canal sabe que o IPCA 26, apesar de ele estar se aproxima, está novamente na casa dos R$ 3.000, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Olha aqui, pessoal. E com uma imagina se tivesse com a taxa de 3% que teve em 2020. Porque o IPCA 26 2.999 com taxa de 4,9. Quase R$ 3.000, pessoal. Então, quer dizer, é um investimento. E quem comprou esse título aí há um ano e meio, sabe exatamente o que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer? É que você. O que nós sempre defendemos no canal é que você deve ter, na verdade, só que aí tem que ser uma pessoa madura, certo? Para entender esses conceitos e aplicar da maneira correta, certo? Você vai investir nesse investimento, que é o IPCA 26, que tem um pouquinho mais de risco que o Tesouro Selic, de oscilar, certo? Mas você vai ter uma reserva de emergência para uma emergência de verdade, como, por exemplo, as situações previstas para o resgate do FGTS,
para quem é empregado na modalidade CLT, por exemplo, certo? Aquilo ali sim são emergências de verdade, né? As emergências que os youtubers aí ficam falando não são emergências, são contingências que acontecem que, se a pessoa é superavitária, provavelmente ela consegue resolver, certo? De repente economizando um pouco menos aquele mês, se surge, sei lá, um imprevisto, tipo romper um cano dentro de casa, né? Que foi citado aí por uma youtuber. Mas para isso eu não vou usar a reserva de emergência. Para isso eu vou economizar um pouco menos e vou usar o meu dinheiro normal, certo? Então esse é o ponto. E aqui ele diz aqui, ó. Aí ele fala aqui os juros que o pessoal que sai da faculdade nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Os estudantes recém-graduados, né? Eles não têm que ter reserva de emergência, eles têm que pagar de uma vez aquela dívida educacional, certo? Ele fala aqui dos juros no Brasil e tal. E aí a matéria acaba assim de maneira abrupta, é muito curta, e ninguém assina, pessoal, com informações do Business Insider. Ninguém assina, quer dizer, parece que esse conceito de reserva de emergência parece que é uma coisa intocável, né? Ninguém pode criticar esse conceito. E tanto que ninguém teve coragem de assinar a matéria. É interessante isso, né? E nós criticamos isso abertamente aqui no canal, tá? Por quê? Porque o ponto é esse, não é para todo mundo. E você não. Se você, por exemplo, tem muito medo, certo? Precisa ter uma reserva de emergência. Uma coisa muito simples a fazer é o seguinte: você vai ter o seu investimento no IPCA 26 normalmente, que você vai considerá-lo como investimento, e se o governo trocar no que vem para IPCA 28, não vai ter problema, você vai investindo no 28, se isso realmente acontecer, né? A partir de fevereiro do ano que vem, quando o Tesouro troca os títulos, e vai tendo a sua reserva de emergência ali no Selic. Você carregando esses títulos pacientemente, aumentando a posição neles gradualmente. Aumentar a posição, eu quero dizer, investindo sempre, todo mês, com regra, né? Seguindo ali o seu protocolo, o seu projeto pessoal. Você vai investir, se você tem fundo imobiliário e usa os dividendos do fundo para comprar títulos, você pode fazer essa estratégia também, certo? E aí, ou se você tem tesouro IPCA ou prefixado para comprar mais títulos, também dá para usar essa estratégia, certo? E aí você vai perceber naturalmente com o passar de 1, 2 ou 3 anos. E aí por que eu falo 3 anos? Porque é exatamente o ponto em que a chance de você estar com algum problema vai quase zero. Eu não posso dizer que é um zero absoluto, porque sempre pode acontecer alguma combinação ruim de fatores, né? Mas nada que não se resolva em alguns meses, certo? E então a chance de sucesso é muito próxima de 100% quando você tem um tesouro IPCA curto por pelo menos 3 anos, né? E aí você vai mantendo os dois, tá? Quando chegar nessa fase entre 2 e 3 anos, você vai ver que não há necessidade de segurar mais o Tesouro Selic com aquelas rentabilidades duvidosas, certo? Você vai ver que o Tesouro IPCA, no caso de uma reserva de emergência de verdade, e não emergências pequenas que são são períodos ruins que de repente acontecem, né? Mas que quem é superavitário, quem vive ah, objetivando realmente uma economia, programando uma economia, entende o que eu estou falando, certo? Que você não vai precisar de usar, lançar mão da reserva de emergência para uma contingência pequena, certo? Uh, Bom, quanto a imprevisto ou desorganização de pagamentos de mensalidades, eu nem vou comentar, porque isso já parte do nível muito mais inicial, que é a organização e planejamento financeiro, né? Que é muito antes da fase de investir, tá? E, bom, pessoal, tá aí, certo? Reserva de emergência não é para todo mundo, não é mesmo, certo? Eu acho que a gente tem que se livrar desse conceito, tá? Só que tem que fazer a coisa certinho. Tem que. Porque. E outra coisa, por exemplo, carregando esses dois títulos, tá? Tesouro Selic e o IPCA mais curto por 3 anos, vai dar tempo de você passar na pele por todos os sobe e desces do mercado para você aprender que realmente o que importa
é o valor nominal atualizado do Tesouro IPCA lá no fim que você comprou com desconto. Você vai perceber isso ao longo do tempo. E aí, quando esse conhecimento entrar na tua personalidade de investidor, certo? Você não vai seguir atrás, você não vai ir atrás de abobrinha na internet, certo? Então, assim, ó, podem me criticar um monte aqui por essa forma que eu tenho de pensar a reserva de emergência. Mas para mim, esse conceito aí parece mais um conceito para justificar e vender fundo ruim atrelado a CDI com rentabilidade ruim, certo? E gestão medíocre. Parece que esse conceito de reserva de emergência serve só para isso, certo? Claro, mas a pessoa está recém se organizando, saindo das dívidas e tal. Bom, tudo bem, certo? Aí ela usa o Tesouro Selic, certo? Ela não vai para esses fundos porcaria que tem por aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.